Grandes players do mercado acham que a Bolsa agora a 75 mil pontos é um excelente ponto de compra. Hoje estamos aqui com o André Gordon, de um dos fundos mais antigos da indústria, para saber a opinião dele. Confere aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-los aqui. Hoje a gente tem o grande prazer de trazer um dos gestores mais antigos da indústria, André Gordon, do GTI de Mona. Muitos players do mercado acham que esse é um excelente ponto de compra na Bolsa de Valores, inclusive o próprio fundo Dynamo, né, um dos fundos mais antigos da indústria, abriu para captação, captou mais de 1 bi em pouquíssimo tempo, e eles fizeram um relato que a gente vai falar para vocês aqui. Eles falaram que estavam comprando ações todos os dias, dentre outras ações, Natura, Alpargatas, Localiza, Ultrapar e Vale. E falaram também que os preços estão muito interessantes e no longo prazo algumas companhias devem sair até mais fortalecidas dessa crise. Então, esse é o relato do Dynamo. O Warren Buffett já está com uma rentabilidade negativa nesse período, que foi publicado aí também no Investing. Então, André, a gente queria saber de você, né, até em relação a Dynamo que eu falei agora, o que você acha desse ponto da Bolsa aí que sobe, vai para 60, 70, 80? Antes de falar com o Gordon, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. A gente tem trazido muito conteúdo de qualidade aqui, gestores aqui, para falar sobre mercado. Não percam. Boa tarde, André. Boa tarde, Zatar. É muito bom o momento e oportuno aí a tua pergunta. A gente tem uma visão bastante parecida com o da Dynamo, né? Tal como a Dynamo, nós também somos uma casa fundamentalista com um foco bastante orientado para o longo prazo. E quando você pensa em boas empresas e num período realmente longo, 5, 10, 15, 20 anos à frente, é muito bom você comprá-las num momento onde os preços realmente estão muito baratos, né? Quando que acontece isso? Em poucas oportunidades de você ter um evento que a gente chama aí um cisne negro, né? Algo que não era esperado, que vem muitas vezes se somar a outros ruídos que porventura tivessem presentes, e aí você gera esse pânico, os preços eles vêm para um determinado patamar, e obviamente sempre vão ter pessoas que vão achar que o mundo acabou, que o Brasil acabou, que nós somos o país fadado ao fracasso, e tudo que nós temos visto aí, todos nós aí conectados, principalmente o pessoal que está de home office, né? Tem bastante tempo para ficar no Zap e obviamente é um ambiente pesado, né? Em que sentido? As pessoas estão incomodadas, o ser humano não foi feito para ficar enjaulado, as pessoas estão desconfortáveis, estão com medo da virose, do Covid-19, isso gera um ambiente propício por esse tipo de sentimento, e a consequência vamos dizer assim, a perda de esperança de horizonte, né? Em função disso, os preços todos estão deprimidos. Sempre vai ter alguém que vai falar, olha, mas pode acontecer isso. De fato, pode acabar a humanidade, pode cair um meteorito, sempre tem os eventos extremos, né? A gente trabalha com os eventos que sejam mais prováveis dentro do nosso cenário. E aí, já falando um pouco de como nós estamos enxergando o atual momento, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista econômico, o que nós estamos vendo de oportunidades, o que nós fizemos nesse período, né? Bom, a gente entende a gravidade epidemiológica, mas de tudo que nós estamos vendo aí sobre essa epidemia, ela tem muito poucas diferenças em relação a outras epidemias grandes do ponto de vista saúde pública. Quando você vai visitar materiais aí da época da H1N1 em 2010 ou do SARS, também havia o pânico, principalmente localizado. A única diferença é que o pânico ele não chegava a 100% das pessoas. Hoje o pânico chega a 100% das pessoas dezenas de vezes por dia. Então ele é muito mais do que amplificado. Mas quando você ouve os especialistas em saúde pública, os médicos especializados em infectologia e gente vamos dizer, do ramo, você chega lá que realmente é uma virose com a transmissão mais rápida, uma letalidade provavelmente por volta entre 0,5% e 1%, quando você faz as medições mais apropriadas, né? A maior parte das pessoas não vão nem fazer teste, nem saber que tiveram contato com o vírus, né? E é uma virose de fato que assustou as pessoas, e aí vem um segundo problema, como o próprio ministro Paulo Guedes colocou, que é o problema econômico, né? O lockdown, o hard lockdown, quer dizer, quase todo mundo do São Paulo, Rio, cidades do interior que nem tiveram casos, e praticamente no Brasil todo, foram, entre aspas, proibidos de trabalhar e de sair às ruas, né, ou desestimulados, enfim, de forma que as cidades pararam, né? As cidades estão fantasmas, com isso o comércio fechou as portas. Quando você proíbe um shopping de funcionar, um restaurante de atender,
realmente você colapsa o setor de serviços, né? E sobrou basicamente quem presta serviços, vamos dizer, aos condomínios, vamos dizer, a elite, né? Ela continua lá enclausurada atualmente, mas com todo o seu staff funcionando, né? Porteiro, segurança, o Disque Delivery Food e por aí vai, né? Mas o grosso do serviço está paralisado. 40%, 50% da população brasileira vive da informalidade. É gente que a renda é conquistada ao longo do dia e gasta no fim do dia no açougue, na padaria, enfim. Então, quando você tira essa fonte de renda, você começa a levar um contingente muito grande de pessoas realmente a uma situação de vulnerabilidade mais alta, né? E se isso aí se estende por um período longo, como foi colocado inicialmente, que pode ser 3 a 4 meses, período determinado, etc., você trouxe um pânico. O que era uma coisa muito assustadora passou a virar uma coisa apavorante, né? Como que um comerciante que tem lá 50, 100 funcionários na sua cadeia de lojas, como que ele se planeja se ele recebe a informação que ele vai ter que fechar por tempo indeterminado? Como que faz, né? Então, quer dizer, demissões aconteceram. O que nós fizemos? Bom, a gente entrou o carnaval aí em torno de 15% de caixa, que para nós é uma posição alta, né? Nós somos gestores que gostamos de estar investidos. Compramos um pouco de Vale nesse período do carnaval, na volta do carnaval. A Vale, ela está hoje um pouco abaixo desse nível, mas foi um dos papéis que melhor se comportou a partir de então. Aí teve uma segunda onda de queda da bolsa que afetou muito a Petrobras com a questão do cartel. Nós aproveitamos também para aumentar as posições em Petrobras, num nível de preço que a gente realmente não imaginava ver tão cedo, né, ou ver novamente. Claro que nesse nível de petróleo as coisas ficam muito mais complicadas para uma empresa como a Petrobras, ainda que seja acima do break-even dela, mas a gente não trabalha com $25 ou menos num horizonte de longo prazo, né? Isso pode durar meses, a gente não acha que dure mais de um ano, né? A gente acha que tão logo a atividade volta, a demanda volta e a racionalidade também volta, né? Do ponto de vista do cartel. E por fim, quando teve aqueles 2, 3 dias de volatilidade que chegou a 170% no Ibovespa, e a gente viu correções extremamente acentuadas, a gente aproveitou para fazer um movimento mais agressivo de redução do nosso gross. O que significa isso? Nós recompramos as posições shorts, sacrificamos algumas posições long que nós gostávamos, que tiveram um comportamento mais defensivo, e isso que eu falei é como se nós tivéssemos tirado algumas amarras do nosso fundo na hora da volta, né? Então a gente zerou shorts de empresas como a Localiza, Lojas Renner, a Magazine Luiza, reduzimos um pouco o short da VEG, todas aí da Energisa, né, que são boas empresas que estavam muito caras no nosso entendimento, ainda que sejam boas empresas, enfim, não questionamos a qualidade da empresa, e sim quanto que o mercado pagava. Essas de mais high beta, né, que seriam o Renner, a Magazine Luiza, que a gente acha que até sofre menos nessa crise, e a Localiza, a gente aproveitou essa grande queda de preço para zerar. Saímos da Wilson Sons, que é uma posição que nós gostávamos, mas ela é mais defensiva e de fato, em termos de curtíssimo prazo, a gente não acha que seja o tipo de empresa que vá ter um grande desempenho, né? E fomos para 100%, para 99% investidos, né? Então, isso foi o que nós fizemos nesse período. A gente aumentou, a gente havia vendido de véspera aí desse movimento, a gente já tinha diminuído um pouco JSL, Guararapes, quer dizer, empresas mais high betas do nosso portfólio, por preço, né? Quer dizer, uma redução natural e lenta, conforme o desempenho muito bom, e a gente aproveitou para recomprar de volta as mesmas ações também nesse movimento, né? Compramos um pouco mais de algumas industriais que nós gostamos para longo prazo, como Tupi e OSP, que tiveram também correções aí superiores a 50%, né? Entendendo que nesse movimento talvez haja na indústria automobilística uma retração muito grande, isso pode durar um tempo, mas estamos falando de empresas a 40%, 35% do valor que elas estavam sendo negociadas há 2 meses atrás, né? Então isso foi basicamente o que nós fizemos. Inclusive, a segunda parte que eu ia te perguntar é justamente essa. A Dynamo falou algumas empresas que eles estão investindo nesse momento, muitas empresas high quality, empresas aí consideradas líderes de setor, então eles estão falando assim. Então você já acabou falando para a gente qual o posicionamento do fundo, que o fundo estava com 15% em caixa, é bom a gente saber como é que estava isso no fundo. E o que eu queria saber agora, que eu acho que é interessante, a gente fez um estudo e tem falado com muitos gestores sobre a captação, porque eu acho que em outros períodos no passado, os fundos, né, o mercado em geral, ele tinha muito resgate de fundos quando tinha esse período aí turbulento, o pessoal ficava desesperado e resgatava. Como é que está sendo a captação
no GTI de Mônaco, na prática com você? Está sendo positiva? Está tendo mais resgate? Como é que está sendo? Não, foi muito boa e oportuna essa pergunta, porque de fato, em outros movimentos assim, a gente percebeu um sell-off muito grande de investidores, né? Tiveram algumas diferenças recentes, né? Quer dizer, primeiro foi essa universalização do conhecimento, né? E também da facilidade com que todos os investidores possam acessar todos os produtos praticamente, né? Então isso foi muito bom, porque os investidores, bem ou mal, eles tiveram a oportunidade de, enfim, você faz o seu programa, outros fazem programas aí apresentando. Então, aquele black box que tinha no passado, isso hoje é menor. As pessoas têm um papo direto com os gestores, elas têm ideia, acompanham diariamente o que acontece, né? Mandam e-mail, os gestores têm feito vídeos, né, no Twitter, enfim, isso ajuda muito a acalmar. Eu acho que nesse momento o mais importante é o psicológico, o investidor em pânico, ele vai tomar decisão errada, o gestor em pânico, ele vai tomar decisão errada. Então o psicológico é a primeira coisa a ter que estar em ordem, né? E eu acho que, bem ou mal, esse movimento foi muito rápido, em muito pouco tempo e sem muita informação. E foi geral, foi o mundo todo, né? Não é que é uma coisa específica, localizada, né? Então isso, de certa forma, quer dizer, quando as pessoas olharam, putz, veio. Foi uma queda em 7, 8 pregões, caiu 50%, né? É algo que não se espera no dia a dia, né? Eu até fiz um pequeno vídeo sobre volatilidade, mostrando que essa volatilidade a gente não viu nos últimos 30 anos, nem perto. Foi pior que 2008, né? No Brasil, bem pior. Os Estados Unidos foi pior também. Chegamos a ver quase a bolsa fechar no terceiro circuit breaker de 20%. Bateu 19,90 e tanto, quer dizer, ficou na trave lá a manhã toda. Isso também não havíamos visto. Nós aqui tivemos, do ponto de vista de clientes institucionais, nenhuma movimentação relevante, um pequeno resgate, uma pequena aplicação, mas o net, depois vamos dizer, de que começou esse evento, é positivo, marginalmente, quer dizer, praticamente perto de zero. E nas plataformas, a gente vinha experimentando uma captação diária líquida positiva, isso deu espaço a um 0 a 0, tem alguns dias que são positivos, outros um pouco negativos. Na média, eu não fiz a conta na caneta, mas é perto do 0 a 0, né? Os sócios aplicaram. Tá? Com os aportes que os sócios fizeram, o net ficou positivo. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Os sócios, eles já são mais alocados, né? E também é importante que se entenda, né, essa mudança de alocação na estrutura de cada investidor. Então, quem ficou desconfortável provavelmente estava mal alocado. Imagina aquela pessoa que, nossa, eu estou perdendo aqui metade do meu patrimônio. Vem cá, se você está perdendo metade do seu patrimônio é que você tinha 100% investido, e você, pelo visto, não tinha esse perfil. Nós de bolsa, que somos investidores um pouco mais, ou bem mais tomadores de risco, a gente aqui costuma ter pelo menos 90%, 95% da nossa liquidez em bolsa, né? O que fica fora é o dinheiro de despesa. Por quê? Porque quando tem um evento desse, eu não preciso me preocupar em resgatar para pagar despesas, né? Esse dinheiro não é o dinheiro da bolsa, a gente sempre fala isso. Aquele dinheiro que você tem um horizonte de 1 ano, 2 para usar, esse dinheiro não pode nem chegar perto da bolsa. Por quê? Porque você vai precisar usar. Você tem a parcela do automóvel, a escola das crianças, o aluguel, enfim, esse dinheiro não é para estar em bolsa, né? Quando a gente vê esse tipo de oportunidade, você pega basicamente todo aquele dinheiro que você não vai precisar usar e coloca na bolsa. Casos como o nosso, que temos conforto com isso aí, já vimos isso pelo menos 2 vezes, um drawdowns maiores do que esse. Esse foi o mais rápido, né? E digo mais, foi não só mais rápido, como que o entorno estava mais tranquilo. Quer dizer, quando você pega o drawdown do governo Dilma, ele foi lento, foi uma morte lenta e contínua. E do pico até o vale foi um drawdown de quase 60%, 60 e pouco. Esse foi em torno de 50%, do pico até o pior momento. Já recuperamos um pedaço, mas o conforto que nós temos, caso realmente se configure uma retomada num horizonte de, vamos dizer, até 2 meses, 1 mês a 1 mês e meio, já de volta da normalidade, não normalidade, mas da economia voltar a ser oxigenada, né? Provavelmente daqui a 6 meses, 1 ano, a gente vai ver preços muito diferentes do que a gente está vendo hoje. Esse é o nosso cenário básico. Legal, Gordon. Então, para aproveitar aqui, até para fazer a última provocação para a gente terminar, eu queria fazer uma observação. A gente tem o gráfico do GTI de Mônaco aqui, desde o início dele, que a gente pode pelo menos comparar aqui, que é novembro de 2007, só para a gente pegar aquele período de 6 circuit breakers aí de 2008, também foram 6 em 1 mês. Mas a gente pegou o período desde o início do fundo até o final de 2008. Nesse período aqui, a bolsa caiu 40%, o fundo caiu 49%. Então, só para a gente observar, Gordon, muita gente tem aquele estigma de falar, não, mas o fundo que rende bem no longo prazo é necessariamente
o fundo que cai menos do que a bolsa. Então, perder menos é muito mais importante. No caso do GTI de Mônaco, a gente observa que não é tanto assim. Se a gente for botar aqui no período longo, a gente bota nesse período de 1 ano e 1 mês, a gente vê que o fundo perdeu. Mas se você botar no histórico longo aqui, você vê uma diferença gritante. A bolsa rendeu 10% de lá desde 2007 até agora e o fundo rendeu 176%. Impressionante. E agora a gente vê, Gordon, só para terminar, uma questão até um pouco parecida. Em 2020, a gente mostrou 2008, mas a gente mostrar essa queda brusca agora bem rápida em 2020, até o período que a gente pode analisar nesse gráfico, a gente vê que o fundo também caiu um pouco mais que a bolsa, nesse período pelo menos. Então a gente vê uma similaridade nos períodos que contemplam esses 6 circuit breakers, e você vê que no longo prazo o fundo costuma ou se recuperou muito bem no período. Eu acho que é uma provocação interessante para você falar um pouco antes de a gente terminar. É muito bem observado. Assim, o Brasil, o seguro é muito caro. A gente às vezes questiona, vamos botar um pouco de put, etc. Quando a volatilidade está 20, a vol da put está 35. O que eu quero dizer com isso? Ou está 30, ou que tivesse 25. Isso é uma vol cara. Se você tem a política de fazer o seguro constante, você vai gastar 10% ao ano, mais ou menos, 12% ao ano, para ter uma segurança e que não é preço para baixo. É a partir de um determinado ponto. O que eu quero dizer com isso? Se você tem essa política frequente, você vai entregar todo o seu alfa. Agora, óbvio, se você acerta o timing, se tem um evento previsível, você botou lá e veio, muito bom, acontece, né? A gente, quando teve o Joesley Day, a gente tinha, por acaso, um pouco de índice futuro vendido, travando em torno de 15% do portfólio. Por que nós tínhamos? A gente estava mirando a delação do Odebrecht, era um evento que a gente esperava. Atiramos no avião, aceitamos em outro. Passou qual? O do Joesley. Não era o Odebrecht, a gente esperava a delação do Odebrecht. Não veio a do Joesley, que teve um efeito parecido. O que aconteceu? A bolsa caiu 15 naquele dia, o futuro, a gente zerou todo o índice na hora. Então foi um seguro que não me custou e fez com que naquele drawdown a gente ficasse um pouquinho melhor que a bolsa, o que eu acho bom. E por que em geral a gente tende a underperformar quando tem uma coisa muito acentuada? No primeiro momento não, a gente estava no ano à frente da bolsa, quando começou a queda a gente permaneceu na frente, mas teve um dia, que vamos chamar de dia D, aquele dia que desorganizou geral, você vê uma JSL caindo 40% no dia, você vê uma Cogna caindo 30 e tantos por cento no dia, Guarapes caindo 20 e tantos, você vê uma BR Malls caindo 30% no dia. Quando você pega esse dia e você tem esse movimento, por mais que a gente tivesse com uma carteira também com commodity, com Suzano, um pouco de pão de açúcar, alguns papéis que são mais defensivos, esse core aí do portfólio voltado à atividade doméstica, no caso, que são empresas médias, que já não eram nem small cap, estavam com mid cap, 6 bi, 10 bi, 12 bi de market cap, elas perderam 50% em 3 pregões, em 2 pregões. E aí, isso aí no índice, cada uma delas é 1%, 0,5%, ela acaba tendo um impacto menor no índice, mas no fundo nós temos 5, 6, 8%, aí você faz esse movimento. Então, isso explica por que, quando você tem uma aversão ao risco muito acentuada, como a gente viu agora, como a gente viu em 2008, fundos com característica como o nosso, que pode também ter small cap, mid cap, e a gente nunca teve tão large cap na história, mas ainda, até por isso que o descolamento de 2008 foi muito maior. Quando você fala cair 40 e cair 50, 49, é uma distância muito grande. Para queda, esse 10% é bastante diferença. Agora nós temos com 3 atrás, hoje estamos um e pouco à frente no dia, mas quando começa a voltar à normalidade, tem um efeito oposto. E obviamente, como a gente ainda fez esse movimento de colocar um pouco de beta agora, de diminuir algumas posições um pouco mais defensivas, até um pouco Itaú, um pouco Pão de Açúcar, eu falei um pouco da Wilson, SLC Agrícola, etc., que tinham sofrido pouco e favorecido outras que a gente acha que caíram muito mais, e estando certo, a gente vai ver uma recuperação muito mais acentuada. Então é normal, era esperado esse movimento, né? Esperado que eu digo assim, quando tem um drawdown dessa magnitude, eventualmente tem uma underperformance em relação ao índice, mas por outro lado, a gente, na volta, a gente espera fazer um alfa que seja proporcionalmente muito maior. Se quando a gente subiu os últimos 3 anos ou 4 anos, a gente fez um alfa médio aí, sei lá, 20, 30% acima da bolsa, não tenho de cabeça, se quando você tem um ano que a bolsa cai 30, se fizer 2, 3 abaixo, not too bad, né, a gente diz. Por quê? Porque a gente espera que do pullback vai retomar. E eu ainda estou confiante que esse aqui a gente vai sair melhor e bem melhor do que a bolsa. E eu acho que a bolsa vai recuperar ainda bastante. Então a gente está bastante confiante. Sem querer desconsiderar, obviamente, os riscos que estão presentes. Isso aí
eu sempre falo, é por isso que está nesse preço. Se não tivesse risco político nenhum, se aqui tivesse um povo o japonês em vez de brasileiro, com um espírito de nação, todo mundo organizado, etc., a gente ia passar muito mais tranquilamente por isso. Não é que é Brasil. Por isso que o yield das empresas é maior, né? Claro. A taxa de retorno exigida é maior, a taxa de juros é maior, tudo aqui retorna mais. Por quê? Porque nós somos um país mais arriscado que Japão, que Alemanha, né, que Estados Unidos, né? Então é importante ter isso claro também. Beleza, Gordo. Acho que foi bem inteligente as suas colocações aí, a estratégia do fundo que continua intacta. Realmente, o Peter Lynch até falou que mais pessoas perderam dinheiro prevendo crises do que nas próprias crises. Então, a gente só tem a agradecer a esse update do fundo aí. Você falou até das empresas que vocês estão considerando mais baratas nesse período. Foi muito agregador aí essa entrevista nossa. Se o pessoal quiser se inscrever no canal, curtir, compartilhar, muita informação de qualidade, conteúdo aí da mais alta qualidade com os gestores. André Gordon sempre participando aí. Queria agradecer mais uma vez, André, e até a próxima. Um abraço, Zatari. Sempre que vocês precisarem, estamos aqui à disposição. Valeu, André. Obrigado. Até mais. Um abraço.